Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse que é o primeiro Papo Reto do Professor desta temporada. E no programa de hoje, Awake Giants, e para entendê-los, os Sleeping Giants. Um contra o outro ou são sinônimos? Antes de começarmos, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo para que ele chegue em mais pessoas e que a palavra se espalhe. Tenho que lembrar vocês o que é o programa Papo Reto do Professor. É um vídeo curto que ele tenta esclarecer sobre um ou dois temas. Outra característica é que o Papo Reto do Professor tenta lançar vídeos não datados, ou seja, se você assistiu 1, 2, 3, enfim, vários anos depois, eles ainda vão fazer sentido, nem que seja por uma questão de registro histórico. O programa é sobre Awake Giants, mas para entender os Awake Giants eu preciso falar para vocês primeiro o que são Sleeping Giants. Se você pegar a tradução, Sleeping Giants seriam gigantes adormecidos ou dormindo, que segundo a definição da nossa querida Wikipédia, nada mais é do que um grupo liberal de ativistas digitais que combate discursos de ódio e desinformação de forma anônima na internet. Então é basicamente uma galera que se reúne para denunciar notícias falsas, discurso de ódio, se abusa dos direitos humanos, se abusa dos direitos trabalhistas, se abusa da questão ambiental. Tudo isto é denunciado pelos Sleeping Giants. E como funciona? Basicamente eles acionam uma empresa e explicam para ela o que ela está fazendo de errado, dizendo que se ela não modificar suas ações nesse sentido, um grupo de pessoas vai ficar sabendo que ela tem aquele tipo de atitude e esse grupo de pessoas vai decidir se continua consumindo ou não. Então tem uma lista que é criada das empresas que são alvo dos Sleeping Giants. Então já modificou a atitude de muitas empresas. Isso nasceu nos Estados Unidos, o grupo nasceu anônimo, depois apareceram dois criadores, Matt Hivitz e Nandini Jemi, mas quando os criadores do Sleeping Giants assumiram seus nomes, eles começaram a receber ameaças de morte. Portanto, o anonimato era fundamental para eles continuarem fazendo esse bom trabalho sem sofrerem sanções. É interessante eu anotar que o Sleeping Giants ele atua basicamente no Twitter. Os Sleeping Giants nasceram em 2016, logo após a posse do Donald Trump. E aí você tinha todo aquele lixo de notícias falsas, discursos de ódio na internet. Depois da ação deles, esses discursos e essas notícias fraudulentas diminuíram muito nos Estados Unidos. É interessante porque eles são liberais e liberal no Brasil é ao mesmo tempo esquerda e direita, né? Liberal no costume, esquerda. Liberal na economia, direita. Isso na classificação mais comum para essa questão de direita e esquerda no país. No Brasil, o Sleeping Giants tem características diferentes. Ele começou no ano de 2020, quando foi instaurada uma CPI sobre fake news. E aí, um grupo de jovens criou a primeira unidade do Sleeping Giants no Brasil. No Brasil, você ainda tem essa característica de você ter várias ramificações regionais e até municipais. Bom, e aí, depois de um debate acalorado numa rede social, eu acabei caindo num tal de Instituto Força Brasil. Eu estava discutindo a questão do chamado pai da cloroquina estar sendo processado por charlatanismo na França. E aí, a pessoa com quem eu discuti colocou um link, eu fui atrás desse link e aí cheguei no Instituto Força Brasil. O que mais me chamou a atenção não foi a notícia falsa, a manipulação, a passação de pano para um cara que tá mais sujo do que pau de galinheiro. No site do Instituto Força Brasil, provavelmente um desses think tanks patrocinados por empresas e pessoas de direita, tinha uma coisa chamada Awake Giants. E aí eu fiquei curioso, o que será Awake Giants?
Segundo o site do Instituto Força Brasil, o Awake Giants é um projeto que visa a união e luta de consumidores a favor da liberdade de expressão contra a censura, disseminação do discurso de ódio, lacrações, cancelamentos e fake news. Nosso objetivo é questionar marcas e empresas que se submetem à chantagem de perfis anônimos e que praticam ilícitos com a perseguição ideológica, defesa do consumo saudável e conscientização dos direitos dos consumidores. Se você pesquisar por aí, você vai ver sites que fazem referência ao Awake Brasil como uma luta contra os antifascistas. Ou seja, quem luta contra antifascista é... E aí, né, esse grupo Awake Giants, provavelmente ele está querendo um motivo para pressionar as empresas para que elas adotem as piores práticas e reforcem os discursos de ódio e as notícias falsas, tornando o Brasil uma confusão ainda maior, com um verniz de verdade, de luta contra a censura. É o conservador que luta contra a censura, mas é a favor da ditadura. Os Awake Giants também agem no Twitter e precisam do apoio das pessoas comuns. Eles pedem muito dinheiro para poder continuar operando. Veja, o meu canal não recebe dinheiro nenhum. Eu faço isso aqui porque eu acho importante esclarecer você que está aí sobre essas instituições que só pregam mentiras. Então o papo reto que eu tenho para você é esse. A Awake Giants é o... Aí temos um exemplo de como o Sleeping Giants faz as suas ações. E aí você tem uma notícia falsa em relação ao Dória, dizendo que ele vai ser indiciado por causa do Coronavac. E acima você tem um recado do Sleeping Giants, a empresa Amazon, simplesmente lembrando a empresa que ela está associada com um canal que dissemina notícias falsas, negacionismo científico. Não parece uma prática desleal ou censura. Segundo o Twitter dos próprios Awake Giants, trata-se de uma união de consumidores na luta contra a censura. Conscientização para um mundo saudável, questionando marcas que aceitam e apoiam a censura dos dorminhocos. Então podemos entender aqui que eles lutam contra os Sleeping Giants. Nada de lutar contra a notícia falsa. A maior parte das publicações são dirigidas a eles mesmos ou aos Sleeping Giants. No entanto, encontramos uma das raras publicações dirigidas às empresas, onde chamam os Sleeping Giants de milicianos digitais, e que os Sleeping Giants não exibem provas, ignorando que toda postagem do Sleeping Giants dirigida a uma empresa tem a respectiva prova ou link. Após publicarem no dia 20 de janeiro de 2021, os jornalistas que escreveram no jornal O Globo "Rival do Sleeping Giants no Twitter é alavancado por robôs, conheça o estudo", receberam